Chegando com o repórter Emerson Pansieri. Cruzeiro vem trabalhando nos bastidores para acertar pelo menos 2 amistosos no período da intertemporada. Ainda de férias, né? Os jogadores curtindo esse recesso, a diretoria trabalha para agendar amistosos aí, para preparar melhor também a equipe para o retorno da temporada. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia para você, Nath. Para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia, o Cruzeiro vem buscando acertar amistosos no período da intertemporada. Uma ideia do Cruzeiro é que a equipe precisa atuar, a equipe precisa ter jogos. E o técnico Arthur Jorge acha que isso também é importante para a retomada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. Até uma possibilidade de amistoso contra o Grêmio, outras equipes também. E o Cruzeiro vem conversando, ainda não fechou. E uma ideia, uma informação que antecipávamos aqui na Itatiaia há cerca de 3 semanas, é até mesmo algum jogo acontecer em Brasília. Ainda nada está fechado, mas é uma possibilidade. A diretoria vem trabalhando até em relação à parte comercial desses amistosos. Sobre mercado, o Lautaro Dias está no Santos, ele pertence ao Cruzeiro, e o Racing vem dando uma sondada no jogador. Isso já aconteceu no ano passado. Se vai virar proposta, se vai virar negócio, é outra história. Mas o Vojvoda assumiu o Racing e ele gosta do atleta. Será que poderia rolar uma negociação com o time argentino? É uma boa relação entre as duas diretorias. O Cruzeiro também está de olho no Santiago Sousa, no primeiro volante. A situação do Wallace continua indefinida. Falava também no tiro de meta de ontem, né? O Wallace, jogador do Cruzeiro, que está afastado. Então vamos esperar se alguma coisa nesse sentido também pode andar com a equipe argentina. É o Cruzeiro buscando esses amistosos. Acho que importante, né, Romano, Vico, para o time também ter aí uma movimentação além dos treinos na Toca da Raposa. Queria a opinião de vocês. Eu acho que é fundamental você já dar um mínimo de ritmo para a retomada do Campeonato Brasileiro e das outras competições. Por quê? Você tem uma parada gigantesca agora. É uma parada maior do que o período de pré-temporada, Romano. Então, assim, quando os clubes iniciam a temporada, a gente sempre ouve aquela justificativa, que é compreensível, de falta de ritmo de jogo. E agora, não dá para ter falta de ritmo de jogo quando vão ser situações que vão exigir um nível máximo de atuação, parte física, técnica, porque a gente vai estar falando aí de mata-mata de Libertadores, o Cruzeiro tem o Flamengo pela frente, vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro também afunilando, daqui a pouco vem o segundo turno que é ainda mais complicado. Então é importante ter esse tipo de amistoso, ainda que não seja do mesmo nível de um jogo oficial, mas te prepara mais do que um treino. Então, assim, vai ter que aliar, é um desafio também. Você vai ter tempo para recuperar a parte física, para descansar, mas não vai poder perder tanto o ritmo de jogo, que é importantíssimo. Em relação ao Wallace, buscando detalhes sobre essa situação toda do afastamento do jogador, o Wallace está muito arrependido. Essa é a informação. O Wallace tá chateado, o Wallace tem aí um sonho, né, de retornar aos treinos com o Cruzeiro. Ele vem treinando, mas vem treinando em horário separado, não vem treinando com os companheiros. E é uma situação complicada também para a carreira do jogador. É um contrato longo com o Cruzeiro até dezembro de 2028. O Cruzeiro fez todos os esforços possíveis para buscar a contratação do Wallace na época que estava na Udinese, 6 milhões de euros. Quem cuida da carreira do Wallace sabe disso, o próprio Wallace sabe disso. E o jogador tá bem envergonhado, bem triste com tudo que aconteceu. Todo mundo lembra, né? Da mensagem que foi trocada ali. Ele tava falando do Matheus Cunha. Vale até lembrar que o Matheus Cunha nem permaneceu no time titular do Cruzeiro, mas foi uma questão disciplinar. Ele segue afastado. O Cruzeiro trata o Wallace como afastado. Agora, se a situação pode mudar com a volta dos jogos, aí é outra história, né? Com a volta dos treinos também, aí é outra história. Por enquanto, ele está afastado. Algumas coisas chegaram, algumas possibilidades de proposta, mas nada brilhou também os olhos do jogador. O Cruzeiro também ficou ali meio com o pé atrás, deixando a decisão para quem cuida da carreira do Wallace. Nada foi pra frente, mas é um atleta que tem qualidade.
né? Tá afastado. E é um primeiro volante. O Cruzeiro precisa de um primeiro volante. Até olha o mercado. Vamos ver se pode ter alguma possibilidade de uma forma aí de desculpa perante também todos os atletas, todos os jogadores, o próprio Matheus Cunha, se isso vai acontecer, vamos ver se vai ter essa ideia. Sobre a contratação de um primeiro volante, que é um assunto que volta e meia a gente fala aqui na Itatiaia, o Cruzeiro tem essa ideia, o Cruzeiro tem o nome do Santiago Sousa, o argentino do Racing, realmente como o primeiro nome da lista, ainda uma proposta não foi feita, mas surge um detalhe. Hoje, o Lautaro Dias vem sendo especulado no Racing com o Vojvoda. Será que poderia ter alguma composição para esse negócio? É uma interrogação importante, porque o mercado está aberto. O Cruzeiro acabou de fazer negócio com o Racing em relação ao Gabriel Rojas. É o Cruzeiro na busca desse primeiro volante e talvez resolvendo essa situação do Wallace quando os jogadores voltarem das férias. Romano. O Cruzeiro vem trabalhando naquela linha que trazíamos ali, Cirilo, quando acabou na verdade, quando parou o Campeonato Brasileiro, né, a Copa Libertadores, a Copa do Brasil por conta da Copa do Mundo, que o time tem a perspectiva de 2 amistosos. Um amistoso pode acontecer em Brasília, ainda não está decidido, ainda não está fechado, sabemos que tem parte de logística, parte comercial, que tudo interessa em um jogo que envolva o Cruzeiro e um adversário que está sendo definido. Então o Cruzeiro vem conversando com algumas equipes, uma das equipes que o Cruzeiro conversou é o Grêmio, né? As duas diretorias têm uma boa relação, tem uma conversa franca, quem sabe pode ter algum jogo amistoso com o Grêmio, não é certo que aconteça em Brasília, mas pode ser realizado, ainda precisa definir horário e local que esse jogo aconteça em julho. Essa é uma ideia, foi um pedido do técnico Arthur Jorge, pelo menos 2 amistosos para o Cruzeiro se desenvolver, pensando aí na sequência do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro duelo aí contra o Internacional, a volta depois da Copa do Mundo. Cirilo, uma outra informação para eu fechar, Lautaro Dias, lembra dele? Pois é, está emprestado ao Santos até o fim da temporada. E na Argentina surgem possibilidades do Racing se interessar neste atleta. Seria uma sondagem do time argentino para este jogador que chegou ao Cruzeiro em 2024, depois começou a ser emprestado. Não teve esse ano um brilho tão grandioso assim no Santos, mas o Vojvoda gosta. E o Vojvoda acabou de assumir o Racing. Vamos aguardar se vai dar negócio, se vai ter proposta oficial para contratar esse jogador que ainda é um ativo do Cruzeiro. Cirilo? Pro Cruzeiro não dá, né, Edu? Não, bendito seja o Vojvoda, né? Se der pra levar o Lautaro, que vá ser feliz na Argentina, aliás, jogaria em casa, seria bom pro atleta, pro Vojvoda, pro Cruzeiro e até pro Santos, né? Enfim, é um jogador que não deu certo aqui, a gente torce pra que seja feliz. E sobre amistosos, acho que o Cruzeiro tá certíssimo também, pelo menos uns 2 amistosos de bom nível contra o Grêmio, um time de Série A, pra você já chegar com ritmo, né? Readquirir pelo menos parte, 60%, 70% de ritmo de jogo, pra quando voltar, retornar, já tá bem, porque vou te contar, viu? O segundo semestre vai ser daquele jeito, com o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, com o Flamengo pela frente, Copa do Brasil. Então o Cruzeiro vai ter que estar bem fisicamente, tecnicamente e com ritmo. O Cruzeiro vai voltar aos trabalhos na próxima segunda-feira. O clube fechando detalhes para ter aí, quem sabe, 1, 2 amistosos neste período de intertemporada. É um pedido do técnico Arthur Jorge, assim como aconteceu no ano passado com o Leonardo Jardim. Naquela época até teve a disputa da Vitória Cup, mas o Cruzeiro está trabalhando para que tudo seja feito em Belo Horizonte mesmo. Então os detalhes estão sendo acertados e o clube, ao longo aí da próxima semana, dos próximos dias, deve atualizar essa questão, mas o Cruzeiro deve sim fazer algum teste aí de preparação para não ficar somente treinando e aí voltar no dia 22 ou no dia 23 de julho, quando tem a retomada do Campeonato Brasileiro. Mas temos informações importantes. A primeira é sobre a questão do Kaique. As partes seguem conversando. Informação até é que tem entrado aí
agente mais renomado do futebol para tentar destravar essa questão do jogador, que tem uma oferta do como, mas ainda para o atleta e para o staff, valores estão bem distantes do que eles pensam. Para o Cruzeiro, chegou no que o Cruzeiro pensava e a história acabou ficando agarrada. Hoje deu uma esfriada e se o Kaique não for negociado, as partes vão sentar para tentar aquela renovação dentro do que a gente já tinha informado. E isso não tem nada a ver, muita gente até me mandou, Samuel, o Rojas não foi anunciado, será que estão esperando vender o Kaique? Se não vender, não contrata, nada disso. O Gabriel Rojas já está contratado pelo Cruzeiro, ele esteve em Belo Horizonte, fez todos os exames médicos, tudo certo, documentação, tudo ok. E o Rojas estará na semana que vem na reapresentação na Toca da Raposa 2, contrato até o final de 2029. E o Cruzeiro já com tudo certo com o Racing, Clube de Avejaneda, então não tem nenhuma ligação e nem vai cancelar nada caso o Kaique permaneça, não seja vendido nesta janela de meio do ano. Por falar em janela, olha só como é o futebol. O goleiro Otávio, ele era o terceiro goleiro do Cruzeiro quando começou a temporada. No ano passado, se não me engano, o Botafogo quase conseguiu a contratação do Otávio. Era um atleta que o scout do Botafogo tinha mapeado, que queria muito. E aí, o Otávio ficou, jogou ali o início do campeonato estadual. Depois, quando o Cássio se machucou, o Matheus Cunha foi acionado. E o Otávio, a partir do momento em que recebeu a oportunidade e teve uma sequência, deu conta do recado. E por que estou falando isso? É porque o mercado já começa a buscar informação sobre o Otávio. Claro que o Cruzeiro não vai abrir uma negociação agora, o Cássio só deve voltar aos treinamentos no final de agosto. O Otávio tem um contrato longo com o Cruzeiro. Claro que num futuro próximo aí as partes vão sentar para pensar em uma renovação. O Cruzeiro está protegido, inclusive, para o exterior, com aquela multa altíssima de muitos milhões de euros, mas apenas para dizer que o atleta e o Otávio é o goleiro de potencial, com certeza, para ir bem no futebol europeu. Então, esse interesse já começa a acontecer, mas, repito, não tem nenhuma negociação e acho pouco provável, caso chegue uma proposta, o Cruzeiro abra a negociação, porque o goleiro só está começando a sua trajetória na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Fala, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Já peço o seu like, você que curtiu o vídeo, tá? Dá sua força aí pra gente aí. E quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nada aqui que sai no canal. E também peça o seu like, tá? Já pega o embalo aí do pessoal, deixa o like. Seu like ajuda demais o canal a crescer, tá? Então, é rapidinho, só deixar um clique aí rapidinho, deixa o like, tá bom? Seja muito bem-vindo, se inscreva, tá? Se inscreva, ative o sininho, deixa o like. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, cara, você vai ajudar muito o canal fazendo isso, tá? Claro que quem curte o Cruzeiro, né? Não vai mandar para qualquer um. Manda para quem curte o Cruzeiro, tá? Para a gente poder aumentar esse canal aqui. E fica tranquilo que aqui todos os dias tem notícia do Cruzeiro para vocês, tá? A gente sempre está aqui atualizando o canal. Então fique à vontade, esse canal aqui foi criado para atender todos vocês, torcedores do Cruzeiro. O YouTube indicando mais pessoas e vocês também ajudando o YouTube indicando pessoas que curtem o Cruzeiro. O canal tende a crescer cada vez mais e a gente só tem a agradecer, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência, tá? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, no espaço de comentário do canal também, tá? A participação de vocês é muito importante pro canal, tá? Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou de tudo aí. E é isso, mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto. Ficaremos até a notícia lá fora, qualquer novidade a gente volta aqui atualizando o canal para vocês, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!